Mano, esse vídeo aqui vai ser só de papo reto, tá ligado? Sobre o mercado de programação atual. Não só sobre o mercado de programação atual, mas também a visão que as pessoas têm da sua carreira, sabe? É muito comum você ver iniciantes que se sentem perdidos, completamente perdidos, simplesmente porque não tem um caminho sólido para alcançar os seus objetivos. Então a pessoa entra ali no mercado de programação, vê que fulano de tal postou que a área de DevOps é a área da vez, vê que tal pessoa, tal influenciador postou que mobile é a área da vez e a pessoa fica pulando de galho em galho, achando que mudar de stack a cada mês vai fazer alguma diferença. Então, se em 6 meses você estudou JavaScript, você mudou completamente seu rumo, começou a estudar outra linguagem, você nem tem consolidado as bases da programação e você já está estudando uma linguagem diferente e você fica começando do zero, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E passa um ano, passa 2 anos, você percebe que você não andou nada, você não progrediu nada e fica reclamando que o mercado de programação é difícil, que o mercado de programação não dá chance para quem não tem experiência. Cara, todo mercado é difícil no Brasil, tá ligado? Você não tá vivendo na Europa, você não tá vivendo num país do tamanho de uma cidade do interior, sabe? As pessoas precisam acordar que nem sempre as expectativas que você colocou quando você começou a estudar programação vão se concretizar. Ou as expectativas que venderam para você em um curso, prometendo que você vai conseguir emprego em X área, e você, mesmo fazendo aquele curso, mesmo não tendo alcançado aquele objetivo que a pessoa vendeu, mas você vê uma pessoa de outro meio vendendo as mesmas falsas promessas e você compra também achando que vai fazer diferença, cara, para pensar se as suas atitudes não estão sendo circulares e somente mudando de contexto, sabe? Então é importante você ter a consciência de olhar, tá, o que é que eu fiz até agora e não obtive resultado? O que é que eu posso fazer de diferente daqui para o futuro para obter resultados diferentes? Se você está começando, você tem que perceber, tá? Quais são os erros comuns de quem está começando na programação? Quais são as pegadinhas que todo mundo cai para eu não cometer os mesmos erros? Eu sei que é difícil. E é por isso que vídeos como esse são necessários para abrir o olho das pessoas que elas estão cometendo os mesmos erros em ocasiões diferentes. A pessoa faz um curso, promete uma série de sonhos para os estudantes, para os alunos, para os leads ali, né, para quem é topo de funil. As pessoas não alcançam, e aí o criador desse conteúdo mascara aquele produto em uma outra solução, te vende da mesma forma e você compra achando que vai mudar alguma coisa. Porque agora é mobile, porque agora é DevOps, porque agora é web. Cara, tecnologia é a mesma coisa. As bases da tecnologia, as bases de programação são as mesmas. Se você perguntar para qualquer programador com anos de carreira quais são as tecnologias que ele sabe ou que ele já trabalhou, ele vai te passar um livro. Ele vai te passar um livro. E porque ele já passou por tantas tecnologias, será que ele saiu surfando de onda em onda? Não, irmão. É porque ele sabe a base. E sabendo a base, você pode pular no galho que for. Em um mês, em 2 meses, você já vai estar produzindo. 2 anos ou 3 anos, você já está estável de novo naquela stack. Porque quem tem um conhecimento sólido sobre tecnologia, sobre ciências da computação, independente se é MOBA, independente se é DevOps, independente se é tudo, você vai tirar de letra. Pode demorar alguns meses, pode demorar 1 ano, 2 anos, que seja, mano. A pessoa pega aquilo como se fosse ensinar bebê a falar. É daqui pra ali, entendeu? Então, se você ficar pulando de galho em galho, irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. E se no primeiro sinal de que o galho tá quebrando, que muitas vezes é um influenciador que tá querendo te vender o curso, criando um monte de problema naquela stack para poder te vender a próxima solução para sua carreira, você vai ficar em uma areia movediça e o tempo vai passar, você não vai evoluir na carreira, você vai acabar desistindo, indo para outra área e seguir sua vida. Se é isso mesmo que você quer, você tem que entender os seus objetivos, você tem que entender os caminhos para chegar naqueles objetivos e o mais importante, você tem que ter boas referências. Cara, nem sempre aquele estagiário de 6 meses que conseguiu um emprego
seja no Mercado Livre, seja num banco, o que seja, meu irmão. O cara conseguiu um emprego ali, não é porque o cara tá naquela posição, que ele sabe o caminho exato para você chegar naquela posição. Não é porque o cara chegou onde você quer chegar em um determinado curto período de tempo, que aquela pessoa tem um conhecimento necessário para salvar sua vida, para te ensinar, para te mostrar os caminhos certos para você chegar em um determinado local. Aquela pessoa tá perdida também, ela acabou de dar uma sorte, ou então, muitas vezes por mérito dela, você não sabe como ela chegou ali, mas você acredita que ela tem a solução para você chegar também. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. E se você tiver um caminho confiável, baseado em referências confiáveis, e o que é que eu quero dizer com referências confiáveis? Cara, 1 ano de carreira de programação, 2 anos de carreira de programação, não é experiência suficiente para você sair cagando regra, sabe? Não é experiência suficiente para você vender solução para a carreira de determinadas pessoas, não é experiência suficiente para você saber qual tech que vai dar certo, que nem tendo bola de cristal dá para saber. Então, cara, procure boas referências, procure pessoas que já estão anos no mercado. Você tem que saber filtrar as pessoas que te influenciam, principalmente em um assunto sério quanto carreira. É foda porque você vê muitas pessoas que claramente não têm um conhecimento sólido, que claramente não têm uma experiência para dar conselhos, para influenciar, eh, pessoas como ela influenciam, fazendo com que iniciantes fiquem batendo cabeça, se sintam perdidos, pulando de galho em galho, sabe. Cara, as bases são as mesmas, tá ligado. Linguagem de programação tanto faz, linguagem de programação é ferramenta, você escolhe um ali, aprende, passa alguns anos, pula pra próxima, entendeu. Biblioteca, quem sabe programar, não tá nem aí pra biblioteca, não tá nem aí para o próximo framework, não tá nem aí se é Next, se é React, se é Vue, se é Angular. Ela sabe programar, ela dá uma lida ela dá uma lida ali na documentação, em 1 mês, no mesmo dia ela já consegue produzir algo. Então é essa base que você tem que procurar construir. É essa base de tecnologia que você tem que montar um caminho sólido para alcançar. E não ficar preocupado no próximo framework, na próxima onda, porque fulano de tal conseguiu um estágio em tal lugar, porque fulano de tal conseguiu um emprego na gringa, entendeu? Não seja um surfador de hype, mano. Porque uma hora a onda quebra, você não sabe surfar porra nenhuma, e você fica aí de cara pra cima olhando no Instagram, nas redes sociais, todo mundo dando certo, porque todo mundo só compartilha as coisas boas da carreira, só compartilha as conquistas. "Porra, eu consegui entrar em tal lugar, eu consegui uma oportunidade em tal lugar", mas ninguém mostra os milhões que estão no mercado aí tentando a primeira oportunidade, tentando adquirir experiência, pulando de galho em galho, entendeu? Estudando da forma errada. Por quê? Porque vem muito ruído com as redes sociais. Eu, muitas vezes, sem perceber, fico caindo em um monte de cilada, perdendo tempo estudando coisas que não tem nada a ver. Mas eu consigo me recuperar rápido porque eu tenho uma base da programação. Eu sei arquitetura de computadores, eu sei arquitetura de rede, eu sei as coisas básicas de todas as linguagens. Então, quando eu estudo uma linguagem, eu busco entender as individualidades dela e não a sintaxe, porque a sintaxe da maioria das linguagens é a mesma coisa. Então, não tem por que eu ficar preocupado com a linguagem da vez. Não tem por que eu ficar preocupado com o framework da vez, porque tecnologia é a mesma coisa, entendeu? A memória, a alocação de memória vai ser sempre a mesma coisa. Os conceitos de redes vão ser os mesmos, algoritmos vão ser os mesmos. Estrutura de dados, a base vai ser a mesma. Algumas linguagens vão ter estruturas de dados diferentes das outras, mas a base, né, tudo vai ser traduzido para memória, então você consegue pegar as coisas muito rápido. Mas se você ficar ali só na superfície, visando aprender uma linguagem, porque fulano de tal disse que essa linguagem é melhor. Se você fica ali na superfície tentando aprender somente um framework, porque tal pessoa disse que é o framework da vez, você vai nadar, nadar e morrer na praia.